Boa noite, meus irmãos. É muito bom estar com vocês mais uma vez. Vamos começar o nosso culto dessa quinta-feira. Vamos começar com uma oração do nosso presbítero Francisco. Logo em seguida, vamos cantar o hino de número 438. E em seguida, a palavra de Deus que vai ser ministrada no seu coração, na sua vida. Fique com Deus, fique com a palavra, que Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Nós queremos mesmo, ó Pai, colocar a Tua igreja, ó Pai, na Tua presença, que o Senhor possa mesmo, ó Pai, estar abençoando cada um, ó Pai, que o Senhor possa realmente estar livrando, ó Pai, deste mal que tem atingido o Brasil, o mundo inteiro, Senhor. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Então nós te louvamos por isso, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor continue conosco, ó Pai, nos abençoando, nos trazendo realmente a paz, porque nesse momento encontramos, ó Pai, com os nossos corações aflitos, pensativos, ó Pai, preocupados, mas nós cremos que o Senhor é um Deus que realmente tem nos amparado dia a dia, ó Pai. Então eu te louvo nessa noite, ó Pai, e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. A quem mais alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a te confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Malaquias capítulo 1, versículos 1 até o verso 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus
montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Obrigado pelo cuidado que teve comigo e com minha família. Muito obrigado pelo cuidado que tem tido, Pai de amor, com a tua igreja, com o teu povo. Nós nos colocamos à tua disposição nessa noite. Queremos apenas ser um instrumento de Deus para anunciar a tua palavra, não palavra minha, não palavra, mas a palavra do Senhor nessa noite aqui agora. Pai, nos dê sabedoria, discernimento, para que possamos falar segundo a vontade do Senhor. Oramos a ti em nome de Cristo Jesus. Amém. Essa palavra, eu vou pegar parte dela entre uns estudos do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele tem uma ministração muito boa nesse texto, e Deus nos deu uma sabedoria de olhar e buscar algumas coisas dele e demais, algumas pesquisas aqui interessantes nesse texto, os quais nós vamos crescer nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Vamos tentar entender o pano de fundo, tentar entender o período onde que Malaquias estava, tentar entender a história, o momento que estava acontecendo ali. O tempo dos milagres tinha passado, tinha parado em Elias e também Eliseu. O cativeiro babilônico era apenas uma amarga lembrança dos seus antepassados. As reformas efetuadas por Neemias já estava caída no esquecimento. A rotina das cerimônias religiosas eram contínuas, mas tinham perdido a espiritualidade. Era nesse período que Malaquias estava ali. Era um tempo de apatia, de sonolência espiritual. Tanto da liderança, como o povo estava vivendo uma tristeza espiritual. A mensagem de Malaquias é atual também para os dias de hoje. Quem era Malaquias? Quem era esse mensageiro? O nome Malaquias significa mensageiro de Deus. E alguns estudiosos pensam que ele é um pseudônimo, que ele não é exatamente algo que Deus colocou ali, mas acreditamos e cremos que realmente é o próprio Malaquias, embora a sua genealogia não é contada, a sua descendência não é contada na Bíblia, mas é o próprio texto, profeta, escrito, Deus usando ele para ministrar naquela época o povo de Israel, como para ministrar para nós também nos dias de hoje. Tempo, qual momento que estava acontecendo? Algumas pessoas, alguns estudiosos, colocam Malaquias antes de Esdras, outros colocam no período entre a ausência de Neemias e o seu segundo governo em Jerusalém, visto que Malaquias trata dos mesmos problemas que Neemias enfrentou quando o seu retorno da Pérsia, o sacerdócio corrompido, a retenção dos dízimos e casamento misto. Era um momento interessante observar isso, eu quero tentar falar aqui agora. Era um período onde o povo de Israel, que era o povo de Deus, eles tinham afastado de Deus. Nós vamos aprender aqui, quanto mais Deus ama, Deus corrige. Em contrapartida, a história de Malaquias vai entender que o povo não queria ser corrigido, que o povo não queria aceitar a correção de Deus. Eles pensavam que Deus não os amava, que Deus não gostava deles. Mas muito pelo contrário, e às vezes eu encontro uma circunstância, você encontra uma circunstância, situação, onde a gente pensa que Deus não nos ama, que parece que tudo vai cair de água abaixo para nós, mas é aí que é o contrário. Deus está cuidando de você. E eu entendo que muitas vezes as lutas e preocupações, situações, elas precisam e tem que ser momentos que eu preciso aproximar de Deus. E muitas vezes algumas pessoas, como Israel, Malaquias cita aqui, eles passam por provações, passam por lutas, e ao contrário, eles fogem da presença de Deus. Perdem duas vezes. Perde a bênção de Deus e perde muitas vezes as circunstâncias das bênçãos das provações que está passando. Passa por provação e deixa de ganhar a intimidade de comunhão com o nosso Deus. Qual que é o estilo que Malaquias ele fala ao povo de Israel? Podemos aprender para nós nos dias de hoje. No ensino de Malaquias é fundamental o conceito de aliança. Deus se chama de pai e trata Israel como filho. Malaquias usa o estilo de confronto poderoso, como Deus se estivesse chamando o seu povo para um confronto diante de um tribunal. Nessa audiência divina, há 3 expedientes em todo o livro: a ideia de afirmação, a ideia de uma interrogação e depois a refutação.
Esse tipo de confronto é apresentado em Malaquias cerca de 8 vezes, do começo ao fim. É sempre apelando ao povo para que arrependessem, deixassem o pecado e voltassem para Deus. Se você observar a Bíblia, ela está cheia de histórias do povo de Israel, onde o povo é liberto, o povo volta para Deus, faz aliança com Deus, mas de repente, por passar por gerações e circunstâncias, situações, o povo parece que esquece de Deus, abandona Deus novamente. Há um remanescente fiel que está ali, que permanece fiel em gratidão, em oração, caminhando, querendo carregar o povo, mas há um povo, a maioria deles parece que rompem, e muitas vezes eram os governantes, eram os reis, aqueles que deveriam dar exemplo para o povo de Israel, para Israel, eles fugiam da presença do Senhor, e novamente o povo, vinha o castigo de Deus para o povo. Por quê? Porque Deus era o povo escolhido de Deus. Deus ama o povo de Israel, assim como Deus ama nós da cidade de Jardim aqui. E muitas vezes a circunstância acontece na sua vida, na minha, da igreja, é porque Deus nos ama. Ele quer mostrar alguma coisa para nós. Nós precisamos estarmos atentos ao falar de Deus, abrir a nossa visão, abrir os nossos ouvidos para compreender. Uma das coisas que eu tenho pedido muito a Deus nos últimos dias é discernimento. Pai, eu não estou entendendo nada. E eu oro com Ele assim, às vezes, Deus, não estou entendendo nada. Mas eu sei que tem uma palavra nesse lugar, algo de Deus nesse momento, Deus quer me ensinar com alguma coisa, então me dê discernimento para entender isso, para compreender isso, porque não estou entendendo nada. De repente as coisas começam a clarear. Há momentos na nossa vida que a gente começa a conversar com algumas pessoas, e aconselhando algumas pessoas, e diz, olha, hoje você não vai compreender nada, mas fique tranquilo, que eu já sei onde Deus quer te levar, por algumas experiências que já passei na vida cristã. Daqui uns dias você vai sorrir da circunstância que você passou, porque você cresceu ali, caminhou naquela circunstância, naquela situação, e você foi vencedor, foi vencedora, será com certeza no nome de Cristo Jesus. Vamos lá. O versículo 1 fala sobre a ideia da mensagem, é a mensagem solene de Deus. Essa talvez seria a ideia do primeiro tópico que eu daria, talvez, para essa ministração. É a natureza da mensagem. Qual a natureza da mensagem? O versículo 1 fala sobre isso. A mensagem de Malaquias é uma sentença, um fardo, um peso. Não é uma mensagem consoladora, mas de profundo confronto, censura. É uma palavra, posso dizer assim, de peso. Já viu aquela palavra que de repente diz assim, olha, o pastor hoje bateu em todo mundo? Na palavra, não foi o pastor, foi Deus. A palavra de Malaquias é uma palavra dura para o povo de Israel, porque o povo precisaria entender que eles estavam errados, que precisariam voltar em algumas circunstâncias e situações. E muitas vezes Deus fala duro no meu coração. Às vezes quando eu ligo o rádio, estou numa igreja, ouvindo a palavra, Deus fala algumas coisas para mim, Deus, parece que essa mensagem foi totalmente só para mim, eu tenho que retornar algumas coisas, tomar algumas posições na minha vida. Ele é exatamente essa palavra de Neemias, não é uma palavra agradável, não é um salmo, mas uma palavra de lição para o povo. E quando Deus fala duro com o povo, é porque Deus quer a salvação do povo, a salvação das pessoas. E quando a palavra é dura, não é somente para o povo, para os profetas que precisavam de ouvir a palavra. Os pastores de hoje precisam ouvir a palavra do Senhor. Os pastores de hoje têm andado por caminhos preocupantes. O povo, a nação, os membros também têm andado em circunstâncias que precisam de ouvir a palavra correta de Deus. E o próprio Deus se preocupa onde o povo dele está caminhando, onde o povo dele está indo. E Malaquias fala sobre isso. A palavra sentença, me parece que no hebraico, mazá, dá a ideia de peso mesmo. Peso, algo pesado, algo duro. E essa era a palavra que Malaquias estava dando para o povo de Israel. Era o momento de o profeta não desviar, não passar na mão. Era o momento de Deus usar o profeta para falar como o povo estava e que o povo não tomasse decisão e posição, como eles seriam, como eles estariam. Era uma palavra de crescimento para o povo ali. A autoridade daquela mensagem, ainda no versículo 1, mensagem é uma sentença pronunciada pelo Senhor. A mensagem não é criada pelo profeta, mas apenas transmitida por ele. A mensagem vem de Deus, é do céu. O pregador não gera a mensagem. O sermão não é a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Interessante que Calvino, ele afirmava, ele falava que Deus, ele usava os pregadores para anunciar a palavra de Deus. O púlpito era um lugar onde pessoas de Deus iam anunciar a palavra de Deus, ali eram instrumentos de Deus para ministrar a palavra que o povo precisaria ouvir. Ainda no versículo 1 ainda, os instrumentos da mensagem.
Há uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus levanta homens para pregar, não o que eles querem pregar, não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus ordena falar. Eu não sei se isso é verdade, mas dizem que por aí está cheio de pessoas que querem ouvir, querem sentar e querem ouvir o que eles querem ouvir. Há líderes, pregadores por aí que estão pregando o que a igreja quer ouvir, e nunca pregam o que o povo precisa ouvir, o que Deus manda falar. Precisamos estarmos atentos, ouvirmos a Deus, aceitar a palavra de Deus em nossa vida. Quantas vezes em momentos eu fui orar com Deus, conversar com Deus, e fui ler a palavra de Deus, e de repente Deus dava uma palavra assim, dura no meu coração. Meu Deus, mas o que é isso Deus quer me falar? Onde Deus mostrava no texto bíblico, algumas lutas e provações que eu iria passar, que eu estaria passando, mas que Deus estaria comigo até o final. Dizia o seguinte: olha, se você permanecer fiel comigo, você vai ser bênção. Não é diferente para você hoje, como eu ouvindo. Você tem provações, você tem lutas. Chega dias que você quer desistir de tudo. Recebi uma notícia de alguém muito querido, vocês não conhecem, essa semana, onde a esposa deixou o seu marido em casa, o filhinho pequeno, e foi embora, não deu satisfação. Eu fiquei assim, não dei resposta, fiquei com a pessoa, fiquei preocupado com isso. Alguns já sabem o que eu vou falar. Eu não tenho preocupado muito com as coisas que acontecem nos dias de hoje, porque a Bíblia diz que serão coisas terríveis, coisas feias que vão acontecer. O que você precisa é estar atento à palavra de Deus, entender que nós estamos na época do fim, e que você precisa ser o remanescente fiel de Israel. Você precisa ser o povo que é fiel de Deus e vai caminhar com Ele. Nós precisamos interceder, orar por pessoas para que possam voltar para Deus, sim, mas circunstâncias piores vão acontecer. Eu tenho que preocupar comigo, você tem que preocupar com você. Eu preciso preocupar com você como igreja, como pastor. Você precisa preocupar com você. A Bíblia nos fala, nos ensina isso. Versículo 2. Se eu fosse dar um segundo passo, seria o amor escolhido de Deus, amor eletivo de Deus, porque é um amor declarado. O amor de Deus por seu povo é um amor deliberado. O amor de Deus pelo povo é imutável. Versículo 3, 6 fala um pouco sobre isso. Era como o amor de um esposo pela esposa, ou de um pai pelo filho. Deus não nos amou por causa das virtudes que viu em nós. Não foi por causa disso. A causa do amor de Deus está nele mesmo e não em nós. Ou seja, não é por causa de mim, mas é por Deus que Ele nos ama. É da natureza de Deus nos amar. Mesmo que quando eu afasto de Deus, Ele mesmo assim me ama. O que Deus espera de mim e de você, que quando nós erramos, afastamos de Deus, que nós retornemos para Ele. Isso que Deus quer. Se Deus fosse olhar para mim, pelos meus feitos, pela pessoa que eu sou, que eu faço por Ele, para Ele me amar, eu estava perdido. Se Deus fosse olhar para você, para a humanidade, para Ele poder amar a humanidade, estávamos perdidos. Independente de circunstâncias, é da natureza de Deus nos amar. Uma grande prova do seu grande amor foi o fato de enviar o seu próprio Filho para pagar um preço para Ele mesmo em favor de cada um de nós e de todos nós. O instrumento da mensagem. Há uma sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Deus levanta homens para pregar, não o que o povo quer ouvir, mas o que Deus ordena falar. Precisamos estar atentos a isso. O amor eletivo de Deus. Deus escolheu Jacó, antes mesmo dele nascer. Preste atenção sobre essas palavras, essas frases que eu quero dizer aqui agora. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer. A fé não é causa da eleição ou da escolha, mas a consequência. A Deus não nos escolheu porque viu em nós boas obras. Fomos escolhidos para as boas obras e não por causa delas. Deus não nos escolheu porque viu em nós santidade. Deus nos escolheu para a santidade e não por causa da santidade. Deus não nos escolheu porque viu em nós obediência. Fomos escolhidos para a obediência e não por causa da obediência. O amor de Deus, ele é grandioso, ele é eterno, ele é imutável, ele não muda. Há um texto na Bíblia que em Romanos 5, 8, ele diz o seguinte: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco.
Ele olha para mim, olha para você e vê que não há um meio de salvação para mim, por mim mesmo. Então Ele providenciou o meio de salvação através de Cristo Jesus, que derramou seu sangue na cruz do Calvário por cada um de nós. Ainda no versículo 2, o amor de Deus é questionado. Preste atenção sobre isso. A insensibilidade ao amor de Deus. A raiz do pecado é a insensibilidade ao amor de Deus. Isso produz dúvida, impiedade e relaxamento moral. Naquele período, naquele momento, o povo de Israel, eles viam a Deus, de uma certa forma, castigando o inimigo, Deus provando o inimigo, Deus levando sentença para o inimigo de Israel, e gostavam disso. Mas quando Deus voltava para o povo de Israel e começava então a levantar um castigo sobre o povo de Israel, eles não aceitavam isso sobre eles. Eles achavam bom quando então o povo então era castigado, mas não aceitavam quando eles erravam e Deus os castigava ali. O povo, a gente vai observar a história, o povo de Israel, eles fizeram muitas coisas erradas. Na época do período de Acabe, levantou-se profetas que não era de Deus, erigiu um altar a Baal, ofereciam sacrifícios para eles, Moleque, que era um deus que eles sacrificavam crianças nas mãos, e o povo de Israel estava introduzindo essa cultura para dentro deles. Isso fez com que o país, fez com que a nação, de uma certa forma, rachasse no meio, fez com que o povo então distanciasse de Deus, fez com que então a mão do Senhor caísse sobre o povo, para que o povo tomasse posição e decisão nas suas vidas. Eu acredito que algumas vezes nós, como igreja do Senhor, nós temos afastado os caminhos de Deus. É como se fosse um descaso nosso em relação ao nosso próprio Deus. E muitas vezes nós fazemos isso consciente ou inconsciente. Ou esquecemos de que Deus é totalmente o Senhor da nossa vida e não deixamos que Ele faça totalmente a diferença entre nós. Pensamos e queremos mandar em nosso próprio nariz, entre aspas. Queremos mandar em nós mesmos, esquecendo que nós somos servos. Deus leva pessoas para lugares de sofrimento, solidão, de tristeza, para que Ele possa resgatar alguma coisa na vida das pessoas. Eu lembro quando aquelas crianças, aqueles adolescentes, estavam presos numa caverna. Nós levantamos um clamor aqui nessa igreja. Creio que outras igrejas fizeram isso também. Naquela mesma semana as crianças foram resgatadas. Nós acreditamos no poder da oração. Nós acreditamos num Deus que age. Quando nós voltamos para Deus, Deus move. Não importa a circunstância que você passa, se é alegria ou tristeza, mas quando você volta para Deus, Deus move. Às vezes nós pensamos que Deus não está em algumas circunstâncias da nossa vida. Deus está lá, Deus não abandona, Deus não sai dali. Deus sempre vai estar, Deus sempre vai ministrar, Deus vai cuidar de você de uma forma espetacular. Eu tenho que abrir esse meu coração para Deus, deixar Ele ministrar segundo a vontade dEle. No versículo 3 ao versículo 4, a ideia vai falar sobre o julgamento solene de Deus. Esaú era rejeitado, sua primogenitura foi rejeitada. Saul, ele era profano, ele trocou o seu direito de servir a Deus por um prato de feijão, de lentilha. Eu acredito que muitas pessoas têm trocado a bênção de Deus por coisas banais. E se nós não prestarmos atenção, nós vamos estar trocando aquilo que Deus tem posto na nossa vida por coisas simples, coisas corruptíveis. Fico tentando imaginar se Esaú soubesse onde iriam chegar a bênção de Deus sobre a vida dele, se ele tinha tomado uma atitude naquele momento diferente. Interessante que a descendência dos edonitas, eles de uma certa forma seguiram todas as atitudes do seu pai Esaú. Era um povo que sempre estava perseguindo a Deus, o povo de Israel. Israel estava caminhando, estava tentando perseguir, mas foi um povo que Deus também tomou conta em relação a eles, que Deus bateu forte, pesado, alguma atitude em relação a eles. Eu quero que você pare e pense comigo da seguinte forma: você talvez se encontre numa circunstância difícil de tomar uma decisão entre o certo e o errado. O errado vai lhe dar um prazer momentâneo, algo que você vai resolver para aquela semana. E você vai ficar em dúvida sobre o certo, se vai morrer amanhã ou depois da manhã, e você tem que tomar uma posição, uma decisão. Isso me leva então àquela viúva de Serepta, onde ela tinha uma botija, pouco azeite num copo, pouca farinha, ela ia fazer um bolo, ia comer, ela e o filho dela, e não tinha comida para o outro dia. Ia morrer de fome talvez. E chega um homem de Deus, a Bíblia diz assim, e pede para ela fazer o bolo primeiro para ele e depois então para ela e o filho. E aquela mulher toma a atitude de fazer então segundo o homem de Deus. Isso trouxe para ela mantimento enquanto havia seca, enquanto não chovia. Por que estou querendo dizer isso?
Não troque o que Deus tem para você por um prato de lentilha. Não troque o certo pelo errado, o santo pelo profano. O que é certo, o que é errado, é errado. Que isso lhe custe uma semana sem café, uma semana sem o arroz, mas continue fazendo o certo, porque Deus vai prosperar você no momento certo de Deus. Nós precisamos sermos fiéis a Deus. Chega um momento nas nossas vidas que Deus quer peneirar você. Sabe o que é a ideia de peneirar? É a ideia de tirar a impureza, deixar só o que é precioso. E Deus usa circunstâncias não muito agradáveis para nós, para nos peneirar, para nos preparar para estar puro ali. E era o momento do povo de Israel ser puro, e aquela palavra que Malaquias está ministrando ao povo ali, ia tirar a impureza, a sujeira, para que ele pudesse então caminhar profundamente. Eu lembro uma época, criança pequenininha, 6 anos de idade, 7 anos, e de repente, e dava aquele caruncho, né? Dava caruncho. E a gente ia catar aquele feijãozinho furadinho para um lado e inteirinho para o outro. Parece que dava mais furadinho do que inteiro. Essa é a ideia que Deus faz, às vezes, comigo e com você. Ele pega e vai nos peneirar. Aí, o que acontece na minha vida? Eu perco o emprego, meu carro funde o motor, pneu fura, a esposa tem que tratar de dente todinho, porque os dentes deu problema, né? O seu cachorro fica doente, que você gosta tanto dele, e para completar, a sua energia é cortada e você não tem dinheiro para pagar. Fazer o quê? Esperar em Deus. Deus, sou teu servo, sou teu filho, se você quer assim, eu recebo. Não posso fazer nada, eu quero apenas fazer a tua vontade, nada mais do que isso. Não desespere, meu amado, que Malaquias está falando para o povo, não desespere, conserte a vida de vocês, que vocês serão bênçãos para a vida de vocês. Que eu digo para você hoje, Cidade Jardim, Deus tem algo para nós. Isso eu creio claramente, estou concluindo aqui. Deus tem algo para nós. Nós somos Cidade Jardim, nós somos uma igreja. Deus nos escolheu, Deus tem nos protegido. Precisamos confiarmos em Deus. Deus disciplinou o povo de Israel, assim como Ele disciplina cada um de nós aqui também, porque Ele nos ama. E Deus também restaurou, assim como tem nos restaurado, e restaura o povo de Israel. Eu quero concluir observando cerca de 5 a 6 frases, preste atenção sobre elas aqui. A grandeza de Deus é vista em seu julgamento às nações. Deus não age apenas na vida do seu povo, nem apenas na igreja. Deus não é propriedade da igreja. Ele não é uma divindade tribal. Ele é o Senhor do universo. Ele age em todo o mundo, ele julga as nações. Uma segunda sentença. O amor de Deus é grandioso, benigno. Uma terceira. Deus derrama sobre nós, Deus faz sobre nós, e nós não demonstramos a gratidão por Ele, o que Ele tem feito por nós. Você que ama o seu pai, ama a sua mãe, e ele viaja, e de repente ele volta, você vai correndo para abraçá-lo, né? Para ver se ele trouxe alguma coisa na mala para te dar, não é não? É diferente, tá? Então, Deus espera de mim e de você, que nós demonstremos então a Ele a gratidão pelo que Ele tem feito por nós. Ele espera isso de mim e de você. E por fim, o poder do homem jamais poderá reverter uma sentença de Deus. É Deus quem edifica e quem derruba. Quando Deus edifica, ninguém derruba. Quando Deus derruba, ninguém edifica. É Deus. Se Deus abriu uma porta, ninguém fecha. Se Deus fechou uma porta, ninguém abre. Há um texto em Atos, onde cresce vários grupos de pessoas depois da morte de Jesus. Vem Teudas, faz um grupo de pessoas e aquele movimento é grande. E de repente, os próprios dele foram contra ele e tiraram a sua vida. Parece que outro texto fala que veio Judas, um outro Judas, cresceu novamente a multidão e novamente veio a pelejar e ele veio a falecer. E alguém chega, olha, existe um povo que está crescendo, que eram os cristãos. Precisamos lutar contra eles, que era o povo judeu. E o que vamos fazer? Chega um grande sábio, a Bíblia diz em Atos, que falou o seguinte, olha, o que é de Deus prospera, o que não é de Deus não prospera. A ideia é nós não acharmos lutando contra Deus. Se é de Deus, vai caminhar. Se não é de Deus, não vai caminhar, não vai romper. As coisas de Deus precisam acontecer. As portas que Deus abre, ninguém pode fechar. Só Deus que fecha as portas. E Deus tem um propósito. E os propósitos de Deus não podem ser escondidos. Vão ser aclarados e vão ser abençoados em nome de Jesus. Se você puder fechar os seus olhos comigo, eu quero orar com você. Pai,
nós percebemos nesse texto que, embora tenhamos luta, provações, isso não significa que estamos longe do Senhor, longe de Deus. Em contrapartida, entendemos também que muitas vezes afastamos de Deus e muitas vezes nós culpamos, talvez até mesmo a Ti ou circunstâncias, e nunca olhamos para nós, que nós somos as pessoas que devíamos ter mudança em nossas próprias vidas. Então, nesse momento, nós, como Cidade Jardim, queremos abrir o nosso coração para Ti aqui agora, em nome de Jesus, e declarar que nós somos um povo que queremos e vamos Te servir, que não importa as circunstâncias, queremos Te adorar, Te glorificar. Pai, nos auxilie, nos ajude a Te servir a cada dia, a cada momento. Não nos deixe, em momentos de lutas e provações, afastarmos de Ti. Que muitas vezes também, no momento de alegria, na euforia, nós esquecemos de louvar e agradecer a Deus. Nesse momento, abrimos o nosso coração para Ti e queremos Te servir na alegria, na tristeza, nas provações. Que sejamos um povo Cidade Jardim que ama esse Deus profundamente, de toda a nossa alma e todo o nosso coração. Se conosco, Pai, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.